Nessa aula, nós vamos ver sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Antes de Juscelino ser eleito presidente, o Brasil ainda vivia um debate entre o nacionalismo e o liberalismo econômico. Durante o curto governo de Café Filho, o ministro da Fazenda Eugênio Godin e o presidente da Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, Otávio Gouveia de Bulhões, adotaram uma postura econômica de abertura do país ao capital internacional. Em 1955, foi publicada a Instrução 113 da SUMOC, que facilitava a importação de máquinas e equipamentos por empresas estrangeiras. O que pretendia ser um estímulo à industrialização interna, na verdade se mostrou uma política de submissão, já que permitiu que o Brasil adquirisse tecnologia ultrapassada com preços mais altos que o que realmente valia e com a autorização do governo. Com o fim do governo Café Filho, vieram as eleições. Juscelino Kubitschek, que era o governador de Minas Gerais, se candidatou pelo PSD. Como herdeiro das políticas varguistas, o PTB lançou João Goulart, o que desagradou os setores mais conservadores como o das Forças Armadas. Para atenuar a situação, o PTB buscou se aliar ao PSD, colocando João Goulart como vice de Kubitschek. A UDN entrou com Juarez Távora, um militar, e o PSP colocou para concorrer o político Adhemar de Barros. O foco de Juscelino durante a campanha foi no desenvolvimentismo, enquanto o candidato da UDN falava em uma moralização da política. O resultado das eleições foi bem apertado. A chapa de Juscelino ganhou com apenas 6% de diferença, com 36% dos votos. Juarez obteve 30% e Adhemar 26%. O período entre o resultado das eleições e a posse da chapa eleita foi bastante conturbado. Eles nem chegaram a assumir e a oposição já tinha começado os ataques, associando Juscelino e João Goulart com o comunismo e corrupção, assim como foi feito com Vargas. Em novembro de 1955, o ano que aconteceram as eleições, um coronel da Escola Superior de Guerra fez um ríspido discurso contra os candidatos eleitos. Café Filho poderia ter punido o coronel, porém ele se afastou da presidência alegando um ataque cardíaco. Carlos Luz assumiu a presidência. Apesar de ser do PDS, ele simpatizava com a ideologia da UDN e não fez nada em relação ao coronel. Esse gesto demonstrou que o Marechal Lott, então ministro de guerra, não teria autoridade alguma. Lott se mostrava favorável à posse de Juscelino, enquanto Luz demonstrava apoio aos golpistas, que não queriam que a chapa vencedora assumisse. Para evitar o golpe, em 10 de novembro, Lott colocou as tropas que comandava nas ruas, depôs Carlos Luz e impediu que Café Filho voltasse. Nereu Ramos, presidente do Senado, assumiu a presidência até 31 de janeiro de 1956, quando Juscelino enfim tomaria posse. O governo de Juscelino ficou marcado pelo plano de metas com o slogan 50 anos em 5. O plano de metas foi composto por 30 objetivos que deveriam tirar o Brasil do atraso e levá-lo à modernidade industrial. E mais uma meta síntese, que seria a construção de Brasília. Estavam inclusos 5 setores: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação, sendo que os 2 últimos foram os que menos receberam investimentos. Nesse período, o Brasil continuou com a política desenvolvimentista, mas muito mais eficaz que na era Vargas. Foram gerados novos empregos, pois Juscelino abriu o país para o investimento de capital estrangeiro. Isso fez com que várias empresas multinacionais viessem para o país, formando grandes parques industriais com bastante investimento internacional, principalmente dos Estados Unidos. Entre os objetivos estava de construir no Brasil uma estrutura adequada para suportar a industrialização. Isso incluiria a construção de novas estradas, a utilização de automóveis e uma nova rede de transportes. O investimento de rodovias estava fortemente atrelado ao incentivo do governo à fabricação e à compra de automóveis. Em 1956, Juscelino deu início ao processo que iria transferir a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Em 1957, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa deram início ao plano piloto do que viria a ser Brasília, que foi inaugurado em 21 de abril de 1960. A localização de Brasília não foi por acaso. Tinha-se o objetivo de integrar a região central do Brasil com a construção de Brasília. Com a construção de Brasília, muita mão de obra foi empregada, principalmente nordestina. Os trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, e na Praça dos Três Poderes existe um monumento que homenageia esses trabalhadores, que também foram os primeiros moradores. Juscelino conseguiu governar negociando com os 2 lados. Para agradar os setores conservadores,
Ele chegou a fechar sindicatos considerados mais revoltados. Teve que lidar com setores de esquerda, como as ligas camponesas, que a partir de 1955 voltaram à legalidade. As ligas camponesas representavam os interesses dos trabalhadores rurais, principalmente a respeito da reforma agrária. A intensa mecanização gerada pela industrialização chegou ao campo, deixando muitos trabalhadores rurais sem emprego. Nesse período, também, o Nordeste passou por diversas crises hídricas, e também é importante ressaltar que o desenvolvimentismo não chegou a todo o país de maneira homogênea, levando o governo a criar a SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, em 1959, para tentar encontrar soluções que amenizassem a situação socioeconômica precária dos nordestinos, que migravam massivamente para a região sudeste. A política desenvolvimentista teve bons resultados, no geral, mas isso acarretou no aumento da dívida externa e da inflação. Isso foi agravado pela queda do preço do café internacionalmente, ou seja, as dívidas aumentavam e, com isso, aumentavam os empréstimos para tentar pagar essas dívidas, gerando mais dívidas, aumentando o poder que o Fundo Monetário Nacional, um órgão administrativo de investimentos e crédito a países mais pobres, o FMI, crescesse. Apesar da pressão do FMI, JK rompeu com o fundo em 1959, após negociações sobre empréstimos para a construção de Brasília e para reduzir a emissão de moeda, que causava o aumento da inflação. O FMI teria exigido medidas drásticas, que incluíam contenção de salários, desaquecimento da economia, cortes nos gastos públicos e redução da inflação para 6% ao ano para que fosse liberado um empréstimo de 300 milhões de dólares. Cumprir as exigências do FMI faria a construção de Brasília atrasar e, portanto, JK preferiu romper com o FMI, medida que agradou a população, que estava bastante insatisfeita com medidas criadas em 1958 pelo ministro da Fazenda Lucas Lopes, o Plano de Estabilização Monetária, o PEM, que visava conter a inflação, mas aumentava os impostos. Os problemas econômicos gerados pelo acelerado crescimento industrial deram motivo para que a oposição, representada novamente pela UDN, atacasse o governo JK. Juscelino terminou seu mandato em 1961. O PDS, novamente aliado ao PDT, não conseguiu eleger seu candidato a presidente, mas a vice, novamente com João Goulart, que comandaria o país com Jânio Quadros, candidato apoiado pela UDN, figura bastante controversa na história do país.